Hoje é sexta de milagres. O poder de Efatá se manifesta agora. O céu não apenas te observa, mas te convoca para algo extraordinário. Este não é um dia comum, mas o momento agendado pelo Criador para sua vitória. Uma voz profética rompe barreiras e uma palavra de autoridade ecoa em seu espírito. Efatá, abra-se. Este decreto implacável destrói muros invisíveis, desfaz correntes de dúvida e derruba argumentos que te mantêm preso. Deixe o seu Efatá e sua intenção de hoje nos comentários e comente de onde está assistindo. Sinta a força dessa palavra. Efatá. Ela carrega em si a potência de um Deus que não conhece o impossível, que não se detém diante de portas fechadas, que não aceita um não como resposta final, quando o seu sim já foi proferido nos céus a seu respeito. Quantos de nós nos sentimos paralisados? Quantos de nós olhamos para certas áreas da nossa vida e vemos apenas muros altos, intransponíveis? Vemos caminhos bloqueados, oportunidades que parecem nunca chegar, relacionamentos que não se curam, finanças que não prosperam, saúde que não se restaura, um chamado que parece abafado por um ruído constante de impossibilidades. Sentimos a frustração, a fadiga, a desesperança se instalando como uma névoa densa que obscurece a visão e rouba a energia. Essa sensação de estar preso, de estar limitado, de ter algo essencial fechado dentro ou ao redor de nós, é real. Ela se manifesta de maneiras diferentes para cada um, mas a raiz é a mesma. A experiência dolorosa do bloqueio, da restrição, da porta que não se abre. Pense por um momento naquilo que em sua vida parece fechado. É sua capacidade de ouvir a voz de Deus claramente? É sua habilidade de expressar sua fé, de falar sobre o que Deus tem feito, de usar a sua voz para edificar, encorajar, profetizar. É uma porta de emprego que não se abre, apesar de seus esforços. É um diagnóstico médico que parece final e sem solução. É um conflito familiar que persiste e impede a comunhão. É uma área da sua mente ou do seu coração que parece aprisionada por medo, ansiedade, trauma do passado. Esses são os fechamentos que a palavra Efatá vem confrontar. A origem dessa palavra poderosa nos leva a um encontro transformador registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Jesus estava na região de Decápolis, uma área predominantemente gentílica. Trouxeram a ele um homem que era surdo e tinha dificuldades na fala. Um impedimento sério que o isolava da comunicação plena com o mundo ao seu redor e, de certa forma, da comunhão espiritual, já que ouvir a palavra era fundamental. Imagine a vida desse homem. Um mundo silenciado, vozes distorcidas, inaudíveis. A incapacidade de articular palavras de forma clara, de expressar pensamentos complexos, sentimentos profundos. Era uma existência de isolamento, de dependência, talvez de vergonha. A surdez e a mudez naquela cultura eram frequentemente associadas a causas espirituais negativas, a maldições, ou simplesmente vistas como um destino cruel e imutável. A esperança para uma condição assim era mínima, mas trouxeram-no a Jesus. E aqui começa a manifestação do poder de Efatá. Marcos 7, versículos 31 a 35 descreve: Saindo novamente da região de Tiro, Jesus passou por Sidom e foi para o mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e o levou à parte. Em seguida, colocou os dedos nos ouvidos do homem, cuspiu e tocou na língua dele. Olhando para o céu, deu um profundo suspiro e disse: Efatá, que significa abra-se. Imediatamente os ouvidos do homem foram abertos, sua língua ficou livre e ele começou a falar claramente. Vamos mergulhar nos detalhes dessa cena.
Jesus não apenas impôs as mãos, como muitos esperavam. Ele o tirou da multidão e o levou à parte. Isso nos fala de um toque pessoal, de uma atenção individualizada. Em meio à multidão de problemas e necessidades, Jesus te vê. Ele te chama para um lugar à parte, um lugar de intimidade onde o milagre pode acontecer longe dos olhares curiosos ou da pressão externa. Ele colocou os dedos nos ouvidos do homem, um toque direto na área do bloqueio. Ele cuspiu e tocou na língua. Um gesto que pode parecer estranho para nós, mas que na época podia ter um simbolismo de cura, ou simplesmente uma maneira de Jesus usar elementos físicos para se conectar com a necessidade do homem, para torná-lo consciente do que estava para acontecer. Jesus usava diferentes métodos de cura, mostrando que seu poder não estava preso a um único ritual, mas fluía conforme sua vontade e a necessidade. Ele olhou para o céu e suspirou. Esse suspiro não era de cansaço ou frustração, mas talvez de profunda compaixão, de conexão com a dor humana e de comunhão com o Pai, de onde vinha todo o poder. E então, a palavra de comando, Efatá. Essa palavra não é grega, a língua em que o Evangelho de Marcos foi escrito. É aramaico, a língua que Jesus falava. O evangelista Marcos fez questão de preservá-la em seu original e depois traduzi-la para o grego, para que soubéssemos exatamente a palavra que Jesus usou. Efatá. Abra-se. Não foi um pedido, não foi uma oração. Embora Jesus tenha olhado para o céu, a palavra em si foi um comando, foi um decreto, uma ordem direta para que o que estava fechado se abrisse. E o texto diz: imediatamente os ouvidos do homem foram abertos, sua língua ficou livre e ele começou a falar claramente. A resposta foi instantânea, completa e manifesta. O bloqueio foi removido. A comunicação foi restaurada. O isolamento foi quebrado. O que isso significa para nós hoje? Significa que a mesma autoridade, o mesmo poder que Jesus manifestou naquele dia, está disponível para confrontar os fechamentos em nossas vidas. Efatá não é apenas uma palavra histórica, é uma palavra profética, uma chave espiritual que libera o poder de Deus para abrir o que o inimigo, as circunstâncias ou até mesmo nossas próprias limitações têm mantido fechado. Vamos explorar o significado espiritual profundo de Efatá. Como mencionei, não se trata apenas de surdez e mudez físicas. Trata-se de surdez e mudez espirituais. A Bíblia fala repetidamente sobre a capacidade de ouvir a voz de Deus e a capacidade de falar sua verdade. Em Isaías 6:10, Deus instrui o profeta a endurecer o coração do povo, tornar seus ouvidos surdos e seus olhos cegos, para que não ouvissem, não vissem e não entendessem, e assim não se convertessem e fossem curados. Esta é a surdez espiritual, a incapacidade ou a recusa em ouvir a voz de Deus, em compreender seus mandamentos, em receber sua instrução e correção. Essa surdez nos impede de crescer, de obedecer, de andar nos caminhos que Ele preparou para nós. Jeremias 5:21 diz: ouçam isto, povo tolo e sem entendimento, que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não ouvem. Novamente, a repreensão divina para um povo que, fisicamente capaz de ouvir, era espiritualmente surdo à sua palavra. Essa surdez nos torna vulneráveis ao engano, nos afasta do propósito de Deus, nos mantém presos em ciclos de erro e sofrimento. Ezequiel 12:2 ecoa essa queixa divina. Filho do homem, você vive no meio de uma casa rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem. Têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma casa rebelde. A rebelião, a dureza de coração, a falta de desejo de se submeter a Deus, tudo isso contribui para a surdez espiritual. Efatá vem como um decreto divino contra essa surdez. É a ordem,
para que seus ouvidos espirituais sejam abertos, para que você possa ouvir a voz do bom pastor. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Para ouvir o sussurro do Espírito Santo te guiando. Para ouvir a palavra de Deus com revelação e entendimento. Para ouvir a correção amorosa e a direção precisa que vem do alto. Que áreas da sua vida espiritual estão surdas? Você tem orado, mas sente que não ouve a resposta? Você lê a Bíblia, mas parece que as palavras não saltam das páginas, não falam ao seu coração. Você busca direção, mas sente-se confuso e sem saber para onde ir? Essa pode ser uma manifestação de surdez espiritual. E o decreto é: Efatá. Que seus ouvidos espirituais sejam abertos agora. E quanto à mudez espiritual? A dificuldade de falar. A mudez espiritual se manifesta de várias formas. Pode ser a dificuldade em confessar a fé publicamente, em testemunhar do que Deus tem feito. Romanos 10, 10 nos diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. A confissão oral é parte integrante do processo de salvação e da vida cristã. Se sua boca está fechada, algo fundamental está impedido. Pode ser a dificuldade em usar sua voz para edificar outros, para profetizar vida, para declarar as promessas de Deus sobre sua própria vida e sobre as circunstâncias ao seu redor. Provérbios 18, 21 afirma: a língua tem poder para dar vida e para dar morte. Quem a ama, comerá do seu fruto. Uma boca muda espiritualmente é uma fonte de vida que está bloqueada. Pode ser o medo de falar a verdade em amor, de confrontar o pecado em si mesmo ou em outros quando necessário, de se posicionar a favor da justiça. Pode ser simplesmente a dificuldade em louvar a Deus, em expressar gratidão, em usar a voz para exaltar aquele que é digno de todo o louvor. Salmos 51:15. Ó Senhor, abre os meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. O salmista reconhecia que até mesmo a capacidade de louvar dependia de uma abertura divina. Que áreas da sua vida espiritual estão mudas? Você tem dificuldade em compartilhar sua fé? Sente-se travado ao orar em voz alta ou ao participar de discussões espirituais? Sua boca parece mais pronta para reclamar ou criticar do que para louvar e declarar fé. Isso pode ser mudez espiritual. E o decreto é: Efatá. Que sua boca espiritual seja aberta agora para declarar a glória de Deus, para profetizar vida, para confessar sua palavra com ousadia. Mas Efatá vai além da audição e da fala espirituais. Efatá é um princípio de abertura divina para toda e qualquer área que precisa ser desbloqueada na sua vida. Assim como Jesus abriu os ouvidos e a língua do homem surdo-mudo, ele tem o poder de abrir outras portas em sua vida que parecem firmemente trancadas. Vamos olhar para outros exemplos bíblicos de aberturas que ilustram o poder de Efatá em diferentes contextos. Pense na abertura do Mar Vermelho, registrado em Êxodo capítulo 14. Os israelitas estavam encurralados entre o exército egípcio que os perseguia e o vasto e intransponível Mar Vermelho. Humanamente falando, não havia saída. Era o fim da linha. O medo tomou conta do povo. Clamaram a Moisés, reclamaram contra Deus. A porta estava fechada. A situação era de completo bloqueio. Mas Deus disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente. Levante a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e divida-o, para que os israelitas possam atravessar em terra seca. Êxodo 14, 15 e 16. E Moisés obedeceu. O vento oriental soprou a noite toda, e o mar se abriu. O fundo se tornou terra seca, e os israelitas atravessaram.
Depois, quando os egípcios tentaram seguir, as águas voltaram e os cobriram. Este é um poderoso efatá para situações impossíveis. Quando você se sente encurralado, sem saída, com um obstáculo gigantesco à sua frente que parece intransponível, o poder de efatá pode abrir um caminho onde não há caminho. O mar da impossibilidade pode se abrir para você atravessar em terra seca. Isso se aplica a crises financeiras avassaladoras, a problemas legais complexos, a situações de saúde que parecem não ter solução, a qualquer cenário onde todas as portas humanas parecem fechadas. Deus pode abrir um caminho milagroso. A aplicação prática é: mesmo quando tudo parece perdido, clame a Deus, siga a sua instrução, mesmo que pareça absurda como seguir em frente para o mar, e creia que Ele pode abrir o seu mar vermelho. Declare efatá sobre essa situação impossível. Consideremos a abertura do Rio Jordão, descrita em Josué, capítulo 3. Os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida, mas o Rio Jordão estava na cheia, transbordando sobre todas as suas margens. Era outro obstáculo natural, no momento mais difícil de ser cruzado. A promessa de Deus estava do outro lado, mas o rio caudaloso representava um bloqueio físico. A instrução de Deus foi clara. Os sacerdotes deveriam levar a Arca da Aliança, e assim que seus pés tocassem as águas, o rio seria cortado. Josué 3:15-16 diz: Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Rio Jordão, e seus pés tocaram nas águas, o Jordão transborda sobre todas as suas margens durante toda a época da colheita. A água que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância em Adã, cidade que fica perto de Zaretã. A água que descia para o mar da Arabá, o mar salgado, escoou totalmente, e o povo atravessou para o outro lado, perto de Jericó. Este é um efatá para a transição, para a entrada em uma nova estação, em um novo nível, na promessa de Deus para a sua vida. Às vezes, o que nos separa da nossa terra prometida é um obstáculo que parece intransponível no momento crucial. O Jordão, na cheia, representa esses desafios que surgem justamente quando estamos prontos para avançar. O poder de efatá abre o caminho para você entrar na sua herança, no seu chamado, no próximo capítulo que Deus tem para você. A aplicação prática é: quando Deus te chamar para avançar, mesmo que haja um Jordão transbordando à sua frente, dê o passo de fé. A obediência precede a abertura. Declare efatá sobre sua transição, sobre sua entrada na promessa. Pensemos nas aberturas de prisões. Atos, capítulo 12, narra a prisão de Pedro. Ele estava acorrentado entre 2 soldados, com guardas na porta da cela. Herodes planejava executá-lo. Uma situação de segurança máxima, sem aparente possibilidade de fuga. A porta estava duplamente fechada, a cela física e a sentença de morte iminente. Mas a igreja orava intensamente por ele. E na noite anterior à execução, um anjo do Senhor apareceu. Uma luz brilhou na cela. O anjo tocou em Pedro, o acordou e as correntes caíram de suas mãos. O anjo o instruiu a se vestir e segui-lo. Passaram pela primeira e pela segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. E o portão abriu-se por si mesmo para eles. Atos 12:10. Pedro estava livre. Outro exemplo está em Atos, capítulo 16, com Paulo e Silas em Filipos. Eles foram espancados, lançados na prisão interior e seus pés foram postos no tronco. Outro cenário de aprisionamento severo. Mas à meia-noite, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E então, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Atos 16:26. Não apenas a cela deles, mas todas as celas foram abertas.
Estes são exemplos de Efatá para a liberdade. Estamos falando de prisões físicas, mas também de prisões espirituais, emocionais, mentais, circunstanciais. Sentimentos de culpa que te acorrentam, medos que te paralisam, hábitos destrutivos que te prendem, relacionamentos tóxicos dos quais você não consegue se livrar, dívidas que parecem uma sentença de prisão financeira. O poder de Efatá vem para abrir as portas dessas prisões e quebrar as correntes. A aplicação prática é: se você se sente aprisionado em alguma área, clame a Deus. Adore a Deus mesmo na escuridão da sua cela e creia que Ele pode enviar o livramento. Declare Efatá sobre suas prisões. Que as portas se abram e as correntes caiam. Pense nas aberturas de olhos cegos. Jesus curou muitos cegos, como Bartimeu em Marcos 10 e o homem nascido cego em João 9. A cegueira física era uma limitação óbvia, impedindo a pessoa de ver o mundo, de se locomover com independência, de trabalhar. Mas a cegueira também tem um profundo simbolismo espiritual. Jesus falou sobre cegos guiando cegos, Mateus 15:14, e sobre a cegueira espiritual dos fariseus, que, embora vissem fisicamente, eram incapazes de reconhecer a verdade espiritual, João 9:39 e 41. A cegueira espiritual é a incapacidade de ver a Deus, de entender seus caminhos, de discernir a verdade, de ver a si mesmo e ao mundo da perspectiva divina. O poder de Efatá abre os olhos, não apenas os físicos, mas os espirituais, para que você possa ver o que Deus está fazendo, para que você possa enxergar as oportunidades que Ele coloca à sua frente, para que você possa ver a verdade da sua palavra com clareza, para que você possa se ver como Ele te vê, para que você possa discernir entre o certo e o errado, entre o que é de Deus e o que não é. A aplicação prática é: se você se sente confuso, sem direção, incapaz de discernir a vontade de Deus ou a realidade espiritual ao seu redor, peça a Deus para abrir seus olhos espirituais. Declare Efatá sobre sua visão espiritual. Consideremos as aberturas de ventres estéreis. A Bíblia registra casos como Sara, Gênesis 21, Rebeca, Gênesis 25, Raquel, Gênesis 30 e Ana, 1 Samuel 1. Para uma mulher naqueles tempos, a esterilidade era uma fonte de grande dor, vergonha e isolamento. Era vista como uma porta fechada para a realização pessoal, para a continuidade da linhagem, para a participação plena na comunidade. Mas em cada um desses casos, Deus interveio e abriu o ventre, permitindo que dessem à luz filhos que se tornaram figuras importantes na história de Israel. Este é um Efatá para a frutificação e a produtividade. Não apenas no sentido literal de ter filhos, mas em qualquer área da sua vida que parece estéril, improdutiva, sem gerar frutos. Pode ser seu ministério que parece não avançar. Pode ser um projeto que não sai do papel. Pode ser sua vida financeira que não prospera, não importa o quanto você trabalhe. Pode ser sua capacidade criativa que parece bloqueada. Pode ser seus relacionamentos que não conseguem gerar intimidade e conexão profunda. O poder de Efatá vem para abrir as áreas de esterilidade e liberar a frutificação e a produtividade que Deus planejou para você. A aplicação prática é: se você se sente improdutivo ou estéril em alguma área da sua vida, clame a Deus. Confie na sua capacidade de trazer vida onde há secura e declare Efatá sobre essa área. Que o que estava estéril comece a gerar frutos. Pensemos na abertura dos céus. No batismo de Jesus, Mateus 3,16 diz que o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Em Atos 7,56, Estevão, prestes a ser martirizado, disse: "Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus." A abertura dos céus na Bíblia frequentemente indica um momento de comunicação divina direta, de revelação,
de derramamento do Espírito Santo, de acesso à presença de Deus. Este é um efatá para a conexão espiritual e a revelação. Às vezes, parece que o céu está de bronze, que nossas orações não passam do teto, que não conseguimos sentir a presença de Deus ou receber sua direção. Essa sensação de desconexão pode ser um tipo de céu fechado. O poder de efatá vem para abrir os céus sobre sua vida, liberando revelação, unção, a presença manifesta de Deus e um fluxo de bênçãos espirituais e materiais. A aplicação prática é: se você anseia por uma conexão mais profunda com Deus, por ouvir sua voz mais claramente, por experimentar sua presença de forma tangível, clame pela abertura dos céus. Declare efatá sobre sua vida espiritual e sobre sua comunhão com o Pai. Finalmente, consideremos a abertura do entendimento das Escrituras. Em Lucas 24:45, após a ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos e, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Antes disso, eles tinham lido as profecias, tinham andado com Jesus, tinham visto seus milagres, mas ainda assim não compreendiam plenamente que ele era o Messias que tinha que sofrer e ressuscitar. Sua mente estava, de certa forma, fechada para essa verdade. Este é um efatá para a compreensão espiritual e a sabedoria divina. A palavra de Deus é a nossa bússola, a nossa fonte de vida, a nossa arma espiritual. Mas sem o entendimento espiritual, ela pode parecer apenas um livro antigo e difícil. O poder de efatá abre nossa mente e nosso coração para que a palavra de Deus se torne viva, relevante e transformadora em nossas vidas. Para que possamos aplicar seus princípios, receber sua sabedoria e viver de acordo com sua vontade. A aplicação prática é: se você tem dificuldade em entender a Bíblia, em aplicar seus ensinamentos, em receber revelação através dela, peça a Deus para abrir seu entendimento. Declare efatá sobre sua mente e seu estudo da palavra. O que fica claro em todos esses exemplos é que o poder de efatá é o poder de Deus para remover bloqueios, quebrar barreiras e liberar o fluxo de sua vontade e bênçãos em nossas vidas. É um poder que se manifesta onde há impossibilidade, onde há limitação, onde há fechamento. E esse poder não depende da nossa força, da nossa inteligência ou dos nossos recursos. Depende unicamente da autoridade de Cristo e da nossa fé nele. Por que então as portas se fecham? Por que experimentamos bloqueios? Existem várias razões e é importante considerá-las para saber como aplicar o poder de efatá de forma eficaz. Primeiramente, o pecado e a desobediência podem fechar portas e criar barreiras entre nós e Deus, e entre nós e as bênçãos que Ele tem para nós. Isaías 59:1-2. É claro: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado cria uma barreira. Ele fecha a porta da comunhão plena, fecha os ouvidos de Deus para certas orações. Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E fecha o fluxo de suas bênçãos. A aplicação prática aqui é: se há pecado conhecido em sua vida, a primeira abertura necessária é a do arrependimento. Confesse seu pecado, arrependa-se sinceramente e a porta da comunhão e do perdão será aberta. Declare efatá sobre as barreiras do pecado. Em segundo lugar, a incredulidade e a dúvida podem fechar portas. Jesus não pôde fazer muitos milagres em sua cidade natal por causa da incredulidade deles. Mateus 13:58. A dúvida paralisa a fé, e a fé é a moeda do reino espiritual.
o meio pelo qual acessamos o poder de Deus. Hebreus 11:6. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A incredulidade fecha a porta para a manifestação do poder de Deus em nossa situação. A aplicação prática é: confronte sua incredulidade. Peça a Deus para aumentar sua fé. Marcos 9:24. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Alimente sua fé com a palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Declare Efatá sobre sua incredulidade. Que a fé seja liberada em seu coração. Em terceiro lugar, o medo e o trauma do passado podem criar prisões e fechar portas para o futuro. Experiências negativas, decepções, rejeições, abusos, tudo isso pode nos levar a construir muros ao redor do nosso coração, a nos fechar para novas oportunidades, a ter medo de tentar novamente. O medo de falhar, o medo de se machucar de novo, o medo do desconhecido. Esse medo fecha a porta para o avanço, para relacionamentos saudáveis, para a ousadia de seguir o chamado de Deus. 2 Timóteo 1:7 nos lembra: Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo não vem de Deus. A aplicação prática é: identifique os medos que te paralisam, entregue-os a Deus. Busque cura para os traumas do passado. Declare Efatá sobre o medo e o trauma. Que as portas da liberdade e da ousadia sejam abertas. Em quarto lugar, ataques espirituais e opressão demoníaca podem manifestar-se como bloqueios e fechamentos em diversas áreas da vida. O inimigo vem para roubar, matar e destruir. João 10:10. Ele tenta fechar as portas da bênção, da saúde, da paz, do propósito. O homem surdo-mudo em Marcos 7, embora o texto não diga explicitamente que era possessão. Em outros casos, Jesus expulsou demônios que causavam mudez ou cegueira. Mateus 9:32-33, Mateus 12:22. Isso indica que, em alguns casos, o fechamento pode ter uma raiz demoníaca. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. A aplicação prática é: esteja vigilante. Use a armadura de Deus. Resista ao diabo em nome de Jesus. Tiago 4:7. Use a autoridade que lhe foi dada em Cristo para repreender o que te bloqueia. Declare Efatá contra toda opressão e ataque espiritual. Que as portas que o inimigo fechou sejam abertas pelo poder de Jesus. Em quinto lugar, a falta de conhecimento ou entendimento pode nos manter presos em situações que poderíamos superar. Oséias 4:6 diz: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Às vezes, a porta está fechada simplesmente porque não sabemos que existe uma chave, ou não sabemos como usá-la. A falta de conhecimento da palavra de Deus, dos seus princípios, da autoridade que temos em Cristo, pode nos manter em um estado de impotência. A aplicação prática é: busque conhecimento, estude a palavra, peça a Deus sabedoria. Tiago 1:5. Não se conforme com a ignorância espiritual. Declare Efatá sobre sua mente e seu coração para receber o conhecimento e a sabedoria de Deus. Finalmente, às vezes, portas se fecham por um tempo por permissão divina para nos redirecionar, nos proteger ou nos ensinar algo. Paulo, por exemplo, foi impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia e na Bitínia, sendo direcionado para a Macedônia. Atos 16:6-10. Nem todo fechamento é do inimigo ou resultado do nosso pecado. Discernir a origem do fechamento é crucial. No entanto, a palavra Efatá, no contexto de Marcos 7, é um decreto para abrir o que precisa ser aberto para que a vida flua, a comunicação seja restaurada, o propósito de Deus se cumpra.
O efatá divino se alinha com a vontade de Deus para a nossa plena realização nele. Agora, como você pode ativar o poder de efatá em sua vida hoje? Como você pode experimentar essa abertura divina nas áreas que precisam ser desbloqueadas? O primeiro passo é a fé. Marcos 9:23 diz: tudo é possível àquele que crê. A fé é a ponte entre a promessa de Deus e a sua realidade. Você precisa crer que Jesus tem todo o poder para abrir o que está fechado. Não é uma fé vaga, mas uma fé focada no caráter e na capacidade de Deus revelados em Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra. Romanos 10:17. Mergulhe nas Escrituras, especialmente nas passagens que falam sobre a capacidade de Deus de fazer o impossível, de abrir caminhos, de libertar cativos. Medite nelas, declare-as sobre sua vida. Pratique a fé agindo de acordo com o que você crê, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Declare com fé: efatá, eu creio que Deus está abrindo esta porta em nome de Jesus. O segundo passo é a oração. O homem surdo-mudo foi trazido a Jesus por outros que suplicavam por ele. A oração é o meio pelo qual trazemos nossas necessidades diante de Deus. Tiago 5,16 diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Filipenses 4:6-7 nos instrui: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Seja específico em suas orações. Identifique a área que precisa de abertura e clame a Deus por ela. Ore com persistência, sem desanimar, como a viúva persistente na parábola de Jesus. Lucas 18:1-8. Ore com fé, crendo que Ele ouve e responde. Ore em concordância com outros, se possível. Mateus 18:19. Clame a Deus: Pai, em nome de Jesus eu clamo por efatá sobre esta situação. Mencione a situação específica. Abra esta porta, Senhor. O terceiro passo é a declaração. A palavra efatá foi uma declaração de Jesus, uma ordem. Temos autoridade em Cristo para declarar a palavra de Deus sobre nossas vidas e circunstâncias. Provérbios 18:21 diz que há poder na língua. Nossas palavras, especialmente quando alinhadas com a palavra de Deus e proferidas em fé, têm poder para moldar a realidade espiritual e, consequentemente, a física. Não murmure sobre seus problemas, não declare a impossibilidade, declare a promessa de Deus, declare a capacidade de Deus, declare efatá sobre a situação. Fale vida onde há morte. Fale abertura onde há fechamento. Declare sobre sua saúde. Efatá, meu corpo seja aberto para receber cura e vitalidade em nome de Jesus. Declare sobre suas finanças. Efatá, as portas financeiras sejam abertas, que haja fluxo e provisão em nome de Jesus. Declare sobre seus relacionamentos. Efatá, esta situação familiar seja aberta para cura, perdão e restauração em nome de Jesus. Declare sobre sua mente. Efatá, minha mente seja aberta para a clareza, a paz e a sabedoria de Deus em nome de Jesus. Use sua boca para liberar. O poder de efatá. O quarto passo é a obediência. No caso do Rio Jordão, a abertura só aconteceu quando os sacerdotes deram o passo de fé e seus pés tocaram a água. Às vezes, Deus nos dá uma instrução específica que é a chave para a nossa abertura. Pode ser perdoar alguém, dar um passo de fé em uma nova direção, semear financeiramente, abandonar um hábito, fazer uma restituição. A obediência, mesmo que pareça ilógica ou difícil, destrava o poder de Deus em nossa situação. A obediência demonstra nossa confiança nele. João 14:21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse
é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A revelação e a manifestação de Deus estão ligadas à obediência. Pergunte a Deus: Senhor, há algo que o Senhor quer que eu faça para que esta porta se abra? Qual é o meu passo de obediência? Esteja pronto para ouvir e agir. O quinto passo é a minha persistência. A oração da viúva persistente nos ensina a não desistir. Jesus disse em Mateus 7,7: Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. A palavra batam, no original grego, implica uma ação contínua, persistente. Nem sempre a resposta vem na primeira tentativa. O inimigo e as circunstâncias podem tentar nos desanimar. Mas a persistência na fé, na oração e na declaração é crucial. Não pare de bater na porta. Não pare de declarar Efatá. Não pare de crer. Sua persistência demonstra a profundidade da sua fé e do seu desejo. O sexto passo, como mencionado antes, é a identificação e o tratamento de bloqueios espirituais. Isso inclui o arrependimento de pecados, a renúncia à incredulidade, a busca por cura interior de medos e traumas e a resistência ativa contra ataques espirituais em nome de Jesus. Às vezes a porta não se abre porque há algo em nós ou ao nosso redor que está ativamente impedindo a ação de Deus. Isso requer autoconfrontação honesta, busca por libertação e cura e guerra espiritual. O sétimo passo é a gratidão e o louvor. Mesmo antes de ver a porta se abrir, comece a agradecer a Deus pela sua capacidade de abri-la. A gratidão muda nossa perspectiva e libera a fé. O louvor confunde o inimigo e cria uma atmosfera para a manifestação do poder de Deus. Paulo e Silas louvaram na prisão, e isso precedeu o terremoto que abriu as portas. Salmos 22:3 diz que Deus habita nos louvores do seu povo. Quando você louva, você convida a presença e o poder de Deus para a sua situação. Louve a Deus por Efatá. Agradeça a Ele, porque a abertura está a caminho. Agora, vamos aplicar Efatá a áreas específicas da sua vida. Efatá sobre seus ouvidos espirituais. Declare agora: em nome de Jesus, eu ordeno que meus ouvidos espirituais sejam abertos, que eu ouça a voz do meu Pai Celestial com clareza e distinção, que eu ouça a direção do Espírito Santo, que eu ouça a palavra de Deus com revelação e entendimento, que eu não seja surdo à correção e à instrução divina. Efatá, meus ouvidos espirituais, abram-se agora. Aplicação prática. Dedique tempo diário ao silêncio, buscando ouvir a Deus. Leia a Bíblia orando e pedindo entendimento. Procure se afastar do ruído e das distrações do mundo para focar na voz de Deus. Efatá sobre sua boca espiritual. Declare agora: em nome de Jesus, eu ordeno que minha boca espiritual seja aberta, que minha língua seja livre para confessar a minha fé com ousadia, que minha boca seja cheia de louvor e gratidão a Deus, que eu use minha voz para edificar, encorajar e profetizar vida, que eu não tenha medo de falar a verdade em amor, que minha boca seja um instrumento para liberar a vida e o poder de Deus. Efatá, minha boca espiritual, abra-se agora. Aplicação prática. Procure oportunidades para compartilhar sua fé. Pratique louvar a Deus em voz alta, mesmo quando não sentir vontade. Seja intencional em usar suas palavras para abençoar e não amaldiçoar. Efatá sobre suas finanças. Declare agora: em nome de Jesus, eu ordeno que as portas financeiras se abram, que toda restrição, toda escassez, todo bloqueio financeiro seja removido, que haja fluxo de provisão, de oportunidades, de recursos. Que a esterilidade financeira dê lugar à frutificação e à prosperidade segundo a vontade de Deus. Que eu seja liberto de dívidas e da opressão financeira. Efatá, minhas finanças,
abram-se agora para a bênção de Deus. Aplicação prática. Avalie suas finanças com sabedoria. Busque conhecimento sobre princípios bíblicos de finanças, dízimos, ofertas, semeadura, administração. Ore especificamente sobre suas necessidades financeiras. Procure conselhos financeiros sábios, se necessário. Efatá sobre sua saúde. Declare agora: em nome de Jesus, eu ordeno que meu corpo seja aberto para receber cura e vitalidade. Que toda enfermidade, toda dor, toda fraqueza seja removida. Que os sistemas do meu corpo funcionem perfeitamente, conforme o design divino. Que a cura flua dos céus e restaure cada célula, tecido e órgão. Que eu seja cheio de energia e saúde para cumprir o propósito de Deus para minha vida. Efatá. Minha saúde, abra-se agora para a cura divina. Aplicação prática. Cuide do seu corpo como templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Busque orientação médica quando necessário. Ore especificamente sobre suas áreas de enfermidade, crendo no poder curador de Jesus. Pratique hábitos saudáveis. Efatá sobre seus relacionamentos. Declare agora: em nome de Jesus eu ordeno que as portas nos meus relacionamentos se abram, que haja comunicação clara, amor, perdão e entendimento. Que barreiras de conflito, ressentimento ou mágoa sejam removidas. Que relacionamentos tóxicos sejam quebrados e relacionamentos saudáveis sejam fortalecidos ou estabelecidos. Que eu possa amar e ser amado de forma pura e verdadeira. Efatá. Meus relacionamentos abram-se agora para a restauração e a comunhão. Aplicação prática. Perdoe aqueles que te feriram, mesmo que seja difícil. Busque a reconciliação onde for possível e sábio. Comunique-se com honestidade e amor. Estabeleça limites saudáveis. Ore pelos seus relacionamentos e pelas pessoas envolvidas. Efatá sobre sua mente e emoções. Declare agora: em nome de Jesus, eu ordeno que minha mente e minhas emoções sejam abertas para a paz, a clareza e a estabilidade. Que toda confusão, ansiedade, medo, depressão e opressão emocional sejam removidos. Que meus pensamentos sejam alinhados com a verdade de Cristo. Filipenses 4:8. Que minhas emoções reflitam a alegria, a paz e o amor do Espírito Santo. Efatá. Minha mente e minhas emoções abram-se agora para a cura e a liberdade. Aplicação prática. Leve seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Busque ajuda profissional ou aconselhamento se estiver lutando com problemas de saúde mental ou emocional. Passe tempo na presença de Deus, permitindo que sua paz guarde seu coração e mente. Medite na palavra de Deus. Efatá sobre seu propósito e destino. Declare agora: em nome de Jesus, eu ordeno que as portas do meu propósito e destino divino se abram. Que todo bloqueio, todo desvio, toda distração que me impede de cumprir o chamado de Deus seja removido. Que os caminhos que Deus preparou para mim sejam revelados e abertos. Que eu caminhe na plenitude do que Ele me chamou para ser e fazer. Efatá. Meu propósito e destino abram-se agora. Aplicação prática. Busque a Deus em oração e na palavra para descobrir ou confirmar seu propósito. Esteja atento às oportunidades que Deus coloca à sua frente. Esteja disposto a dar passos de fé, mesmo que pequenos, na direção que você sente que Deus está te guiando. Sirva onde você está, enquanto espera por direções mais claras. Lembre-se, o poder de Efatá não é uma fórmula mágica ou um encantamento. É a autoridade de Jesus Cristo liberada através da fé e da obediência. É a manifestação da sua soberania sobre toda e qualquer limitação. É a certeza de que para Deus nada é impossível.
A história do homem surdo-mudo em Marcos 7 é um convite para crermos que Jesus pode alcançar as áreas mais fechadas e isoladas das nossas vidas e trazer total restauração e liberdade. Ele não apenas abriu os ouvidos e a boca, ele restaurou a comunicação, a conexão, a participação plena na vida. Ele restaurou a dignidade e o propósito daquele homem. Hoje, ele quer fazer o mesmo por você. Ele quer abrir seus ouvidos para que você ouça sua voz como nunca antes. Ele quer abrir sua boca para que você declare sua grandeza e sua verdade com poder. Ele quer abrir as portas que te aprisionam, os caminhos que estão bloqueados, as áreas que parecem estéreis. Sinta a urgência deste momento. Não se acomode com o fechamento. Não aceite a limitação como sua identidade final. Você foi criado para a liberdade, para a plenitude, para a frutificação, para a conexão. Qualquer coisa que impeça isso é um alvo para o decreto de Efatá. Este não é um momento para hesitar. É um momento para agir em fé, para levantar sua voz e declarar com autoridade o que você precisa que se abra. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Romanos 8:11. Esse Espírito carrega o poder de Efatá. Visualizem as portas se abrindo. Visualizem as correntes caindo. Visualizem o fluxo de bênçãos sendo liberado. Visualizem a comunicação sendo restaurada. Visualizem a cura se manifestando. Visualizem a clareza chegando. Visualizem os caminhos se tornando planos. A palavra profética para você hoje é Efatá. Que seus ouvidos se abram para ouvir a Deus. Que sua boca se abra para falar sua verdade. Que as portas de sua vida se abram para o propósito de Deus. Que as prisões sejam abertas e as correntes caiam. Que os caminhos se abram diante de você. Que a esterilidade dê lugar à frutificação. Que os céus se abram e derramem bênçãos. Que seu entendimento da palavra se abra. Agora, em um ato de fé, eu te convido a declarar Efatá sobre a área específica da sua vida que mais precisa de abertura hoje. Coloque sua mão sobre essa área ou aponte para ela em sua mente e declare em voz alta, Efatá. Mencione a área específica, por exemplo, Efatá, minha saúde, Efatá, minhas finanças, Efatá, meu relacionamento com meus filhos, Efatá, meu ministério, Efatá, minha mente. Em nome de Jesus, eu ordeno que esta porta se abra agora. Sinta a autoridade da palavra. Sinta a presença de Deus enquanto você declara. Creia que no reino espiritual algo está acontecendo. As barreiras estão sendo confrontadas. As chaves estão girando nas fechaduras. As correntes estão se rompendo. Não se limite a uma única área. Se há várias áreas da sua vida que precisam de abertura, declare Efatá sobre cada uma delas. Seja ousado em sua fé. Seja específico em seus pedidos e declarações. Efatá sobre sua casa, para que seja um lar de paz e presença de Deus. Efatá sobre seu trabalho, para que haja favor, crescimento e realização. Efatá sobre seus dons e talentos, para que sejam liberados e usados para a glória de Deus. Efatá sobre seu futuro, para que os planos de Deus se cumpram sem impedimentos. A palavra ecoa através dos séculos, carregando a mesma potência do dia em que Jesus a proferiu. Efatá, abra-se. Esta é a sua temporada de abertura. Este é o seu dia de Efatá. Não permita que a dúvida te roube este momento. Não permita que a história de fechamentos passados te convença de que nada pode mudar. O Deus de Efatá é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você está sendo convocado para sair do silêncio, do isolamento, da limitação. Você está sendo chamado para a liberdade, para a comunicação plena com Deus e com o mundo, para a frutificação abundante, para a realização do seu potencial em Cristo. Permaneça firme na fé.
Continue orando. Continue declarando. Continue obedecendo. Continue louvando. A abertura virá. O milagre acontecerá. A porta se abrirá. Sua vida não precisa permanecer fechada. Seu potencial não precisa permanecer abafado. Sua voz não precisa permanecer silenciada. Sua visão não precisa permanecer obscurecida. Sua jornada não precisa permanecer bloqueada. Sua esterilidade não precisa ser permanente. O poder de Efatá está sendo liberado agora sobre você. Receba-o pela fé. Aproprie-se dele pela declaração. Veja-o manifestar-se pela obediência e pela persistência. Esteja atento aos sinais da abertura. Às vezes, a abertura não é um evento estrondoso como o mar vermelho se partindo, mas um sussurro, uma pequena porta que se abre, uma nova ideia, uma pessoa que surge, uma circunstância que muda sutilmente. A fé é necessária para reconhecer e aproveitar essas aberturas. E quando a abertura vier, lembre-se de dar glória a Deus. Como o homem curado por Jesus, use sua nova capacidade, ouvidos abertos, boca livre, para louvar a Deus e testemunhar do seu poder, mesmo que ele diga para não contar, o que foi uma instrução específica para aquele momento e contexto messiânico. No nosso tempo, somos chamados a proclamar o que Deus fez. Seus ouvidos estão abertos para ouvir a voz de Deus. Sua boca está aberta para declarar sua verdade. As portas que estavam fechadas estão se abrindo diante de você. A liberdade é sua. A frutificação é sua. A plenitude é sua. Efatá, Efatá, Efatá. Que esta palavra ressoe em seu espírito, que ela quebre toda barreira interna e externa, que ela libere o fluxo da vida de Deus em cada área que precisa de ressurreição e restauração. Que você não seja mais surdo para a voz de Deus, que você não seja mais mudo para declarar sua glória, que você não esteja mais preso por portas fechadas. Efatá, abertura, libertação, restauração, frutificação, fluxo. Receba sua porção de Efatá hoje. Caminhe na autoridade que Jesus te deu. Viva a vida abundante para a qual Ele te chamou. Declare mais uma vez, com toda a força da sua fé, Efatá, que assim seja feito em sua vida, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.